mecanismo interno de justiça. Justiça é um termo extremamente amplo na fé bahá'í. A justiça perpassa toda a revelação, tudo. Então, a pergunta é, onde começa o livre-arbítrio? Embora sejamos dependentes da influência externa para a educação e progresso, as escrituras bahá'ís deixam claro que nós somos todos largamente responsáveis pelo nosso próprio avanço espiritual. Essa condição da livre escolha ou livre-arbítrio para o ascenso é virtualmente uma definição da justiça humana e um ingrediente essencial no paradigma bahá'í, mas pode ser um conceito mais difícil de compreender. Ou seja, eu vou progredir por uma decisão pessoal. Sabemos que sem a nossa participação ativa no processo, a educação humana é impossível. Então, para explicar a distinção entre a necessidade da assistência externa e a simultânea autonomia do nosso livre-arbítrio, Abdu'l-Bahá emprega uma analogia que compara o progresso humano a um barco na água. O poder do vento representa aquelas forças externas que impelem o barco para o movimento. E o aerofólio do barco representa nosso livre-arbítrio. Então, o movimento do homem depende da assistência de Deus. Mas se o homem não for ajudado, ele não vai ser capaz de fazer o bem ou o mal. Ele não sabe que rumo seguir, se ele não tiver essa assistência, se ele não conhecer os fundamentos da religião. Mas quando ajudado, e essa assistência vem da generosidade de Deus, ele é capaz de fazer ambos. Tanto pode fazer o bem como fazer o mal. Aí a escolha dele é consciente. Se o ser humano corta a ajuda, ele permanece absolutamente desamparado. Acho que a história do barco, né? Se o vento para e ele não tem remo, ele também fica parado, né? O mecanismo interno da justiça tem um elemento, então, importante, poderoso, que é a vontade. E a vontade é uma faculdade da alma, e muito poderosa. Abdu'l-Bahá explica que, apesar de conseguirmos ter coisas sob nosso controle, os eventos mais significativos, ou seja, nossas escolhas morais, estão sujeitas ao livre-arbítrio do homem, tais como justiça, equidade, tirania, injustiça, em outras palavras, ações boas ou más. Nem sempre compreendemos exatamente quando nossa vontade está operando ou em que grau nossas decisões são verdadeiramente independentes. Mas nós sabemos que, como uma faculdade da alma, a vontade é independente de nossa capacidade de sentir ou de conhecer. A vontade é uma tomada de decisão, né? E ela é muito forte, porque às vezes eu decido fazer A e ao invés disso eu faço B, né? Muitas vezes nós somos atraídos, isso é Abdu'l-Bahá que está falando, muitas vezes somos atraídos a fazer coisas ou a seguir um curso de ação, mesmo podendo ignorar tais sentimentos para agir de acordo com a nossa mente. E aí escolhemos um caminho que pode ser difícil a curto prazo. Mas o que a gente precisa aprender é que há uma aliança necessária entre o livre-arbítrio e a ação. Exercitar a vontade significa mais do que ter intenção. Implica a implementação da intenção no curso da ação. Quando exercitamos a vontade, nós tínhamos uma intenção, mas quando exercitamos a vontade, nós implementamos a intenção na ação. Isto significa o processo inteiro, que é conhecer e entender. Depois determinar, implementar o que foi compreendido através de uma expressão dramática. Expressão dramática que é uma ação. E, finalmente, realizar aquela intenção. Então, vejam que
nem sempre nós percebemos esse processo. Às vezes nós somos intuitivos ou instintivos, né, na tomada de decisão, mas ela é um processo que implica conhecer, entender, depois determinar, implementar, determinar e implementar, decidir se vai fazer ou não o que foi compreendido, torná-lo em ação, né? E finalmente realizar aquela intenção.